Então vamos lá, olha só, a primeira paciente, o que a gente consegue ver? É uma paciente que tem pescoço alado, certo? Típico de síndrome de Turner, né? Síndrome de Turner, falta um dos cromossomos X, e aí essa paciente vai ter uma insuficiência ovariana prematura, né? Muito cedo. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter FSH e LH altos, porque a hipófise vai ficar estimulando, né? E o estrogênio vai ser baixo. Então, a gente vai botar A1 lá no último parênteses, né? Porque essas pacientes têm hipogonadismo hipergonadotrófico. Agora, olha essa segunda paciente aqui, anorexia. O que acontece? O paciente que tem anorexia tem excesso de cortisol, o hormônio do estresse. Lembra que o cortisol bloqueia a pulsatilidade do GNRH hipotalâmico. Então, essa paciente vai ter um hipogonadismo hipogonadotrófico. O que vai acontecer? O FSH vai ser baixo, o LH vai ser baixo e o estradiol também vai ser baixo. Então, a paciente 2 entra aqui no primeiro parênteses. E a paciente obesa? Pacientes obesas, elas têm mais chance de ter SOP, que é, na verdade, a anovulação hiperandrogênica, né? Essas pacientes que têm a anovulação hiperandrogênica, elas tendem a ter, então, aí o FSH baixo, o LH alto, lembra, né, que o FSH está sempre baixo e o LH está alto, e o estradiol dessa paciente vai ser baixo. Ela tem bastante estrogênio, a paciente com SOP, mas é às custas de estrona, que é o estrogênio periférico, né? Não o estradiol, que é o estrogênio ovariano. Beleza? Entendido? A gente sempre começa com uma mais hard, assim, aí depois a gente bota uma um pouquinho mais tranquila, né? Para vocês lembrarem e não ficarem com raivinha de ginecoendócrina, que eu sei que ela surta, eu sei que ela aparece. Gente, para finalizar então esse tema, dicas finais, não esqueçam, né, do teste do GNRH, o padrão pré e pós-puberal. Lembra que a diferença é o LH. Quando você tem o padrão pós-puberal, vai aumentar o LH, vai ter um aumento pronunciado do LH, e a relação LH sobre FSH vai ser acima de 0,66. Lembrem que na puberdade precoce, os objetivos do tratamento é a gente evitar a perda na estatura final, né? Então, por isso que tem que tratar a puberdade precoce de causa central, porque a gente tem que pensar na estatura alvo final dessa menina. A gente tem que lembrar que elas, infelizmente, são mais vítimas de abuso, de violência sexual. Então, também é um outro objetivo do tratamento. E também para a gente diminuir a janela estrogênica, né? Se ela já começa a estrogenizar muito cedo, ela vai ter mais risco de câncer de mama, de câncer de endométrio, vai ovular muito cedo, mais risco de câncer de ovário. Por isso que a gente sempre trata a puberdade precoce. Outra coisa, puberdade tardia, lembra que eles gostam muito de perguntar assim, ó, aquela menina que tem seus 17 anos, ainda não menstruou, tem uma menorreia primária, e essa adolescente, ela tem mamas, ela tem pelos pubianos e ela tem uma cólica todos os meses, ela sente que dói as mamas todos os meses, então, na verdade, ela tem aqueles sintomas pré-menstruais, só que efetivamente a menstruação não acontece. Então, essa paciente provavelmente tem uma causa obstrutiva, e não é só ímen imperfurado, tem que lembrar do septo vaginal transverso, né? Às vezes a gente pensa só em ímen imperfurado, não, tem septo vaginal transverso que também causa aí a menorreia primária, é uma causa obstrutiva. Lembra que na disgenesia gonadal pura, a grande representante é a síndrome de Swyer, que é aquela paciente que é XY e que a gônada é totalmente disgenética, e essa paciente então ela vai ter útero, vai ter gônadas disgenéticas, vai ter útero, vai ter vagina, e ela não vai ter desenvolvimento puberal, né? Essa paciente vai ter uma puberdade tardia, né? Ela chega para investigar uma menorreia primária sem desenvolver os caracteres. E a mais clássica, né, só pra gente lembrar dela, é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa, também chamada de Morris, que é aquela paciente que também é XY, só que essa paciente não tem útero e não tem os 2/3 superiores da vagina. E os pelos vão ser ausentes ou ralos, né, ou escassos. Tem que lembrar de tudo isso, desses diagnósticos, quando a gente fala de puberdade precoce e tardia. Beleza, gente? Maravilha! Então tá, começamos aí com um assunto bem denso, mas de novo, né? O objetivo aqui é realmente a gente aprofundar todas as particularidades da especialidade. Dúvidas, por favor, escrevam pra gente aí no chat.